Olá, muito bom dia, graça e paz abundante ao seu coração. Estamos começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar você, experiência diária de paz e alegria. Pega o seu livro, abra o seu coração, se prepare para ser abençoado. Sejam bem-vindos. Glória a Deus, queridos. Vai entrando aí, me fala aí de onde você está. Fala aí de onde você está falando, para eu... Ixi, subiu aqui. Dá um abraço aí para você, mandar um abraço. Glória a Deus. Aleluia. Muitos irmãos entrando aí. Glória a Deus, pessoal de Cuiabá. Bom dia, Cirqueira. Bom dia, Renato, Aparecida de Goiânia, Cuiabá. A Cileia, a Shirley Nunes, bom dia pessoal de Santo André, Tarcísia, bom dia Regina, graça e paz Ana Paula, pessoal do Buriti aqui, bom dia, Brito, pessoal de Porto Nacional, Tocantins, aleluia, Teresina, Piauí, Ponta Grossa, Paraná, Uberlândia, bom dia Dani de Senador Canedo, a Júlia Bernais de Portugal, bom dia querida, bom dia Núbia de Cuiabá, Videira Lapa, bom dia Shirley, aleluia, bom dia aos irmãos de São Bernardo do Campo, a Lídia, a Aline de Senador Canedo, bom dia o Asti de Goiânia, Landinha de Uberlândia, bom dia, graça e paz, Tiago de Minas Gerais, Rafaela aí está de Curitiba, bom dia Rafaela, estarei em Curitiba em breve na conferência, glória a Deus, bom dia, obrigado Cileia, bom dia, obrigado já pelos primeiros selos que estou recebendo aqui, que o Senhor retribua vocês 100 vezes mais. Bom dia, pessoal da Videira de Mozarlândia, pessoal da Videira de Penápolis, um abraço para todos os irmãos, Sete Lagoas também, o Igor, glória a Deus, direto do Japão, a Lívia, bom dia, glória a Deus, Rio Verde, Terra de Areia, Rio Grande do Sul, irmãos de todo lugar, né? Eu acho tão bom ver isso, a gente está junto aqui, Ceará, Brasil todo, essa é uma das coisas boas da internet, que a gente pode se conectar, não é verdade? Glória a Deus por isso. Hoje nós estamos aí no 65º dia da nossa live, para a glória de Deus. Espero que você esteja sendo muito edificado e muito abençoado também através das lives que nós temos feito aqui diariamente. Lembre de orar por mim nas suas refeições, tá bom? Sempre que você for almoçar, jantar, uma simples menção sua no meu nome, na presença de Deus, me fortalece, me ajuda. Acredite em mim, faz toda a diferença. Os irmãos não imaginam, e isso é muito importante, é muito poderoso. Glória a Deus por isso. Já aproveita aí, vamos fazer aqui uma ação, né? Como a gente sempre faz, clica aí no aviãozinho, marca 50 amigos para mim aí, vai marcando aí 50 amigos, tá bom? E também, já, se você não me segue, clica aí no seguir, clica aí embaixo. Se você pode doar um selo, quer dizer que é muito bem-vindo a sua doação. Todos esses selos são usados para impulsionar aqui a nossa live, e que eu oro para que Deus te retribua. Muitas vezes eu quero espalhar o Evangelho. Lembrando que se você não tem o livro devocional, você pode adquirir pelo link da bio, tá bom? Você pode adquirir aí no link da bio, clicando no final no meu Instagram, vai chegar na sua casa. Aproveita para dar de presente, você vai abençoar pessoas e ela vai lembrar de você o ano inteiro, cada vez que ela lê esse livro. Ao invés de dar uma outra coisa que a pessoa não vai lembrar, dê o livro, você vai abençoar pessoas. Glória a Deus por isso. Eu estava hoje pensando em algumas coisas, eu quero começar te entregando, né? Hoje o tema, vamos escrever o tema da nossa live aí, a fé
não precisa de esforço. A fé não precisa de esforço. Alguém pode escrever aí nos comentários? Todo mundo escrevendo aí. A fé não precisa de esforço. E o pensamento do dia hoje, o pensamento do nosso dia não é necessário desejar mais fé. Basta parar de lutar por ela. Não é necessário desejar mais fé, basta parar de tentar lutar por ela. Daqui a pouco a gente vai falar, porque a fé não precisa de esforço, né? Daqui a pouco a gente vai ler o versículo também. Agora, por que esse tema é tão relevante, né, irmãos? Porque a sua vida depende disso. Pastor, como assim? Sim, tudo. Preste atenção. Lembra sempre dessa verdade. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E se retroceder, diz Hebreus, nele não se compraz a minha alma. A Bíblia fala que os que creram em Jesus, nasceram de novo, se tornaram justos. Se tornaram justiça de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, ganharam de graça a obra aprovada, completa de Cristo lá na cruz. Ganharam a obra de Cristo aprovada. Foram vestidos de Cristo. Isso significa que um acerto, uma reconciliação foi feito diante de Deus. São as bases da nossa salvação, não é? Perdão dos nossos pecados, você foi regenerado, você foi justificado, você foi santificado. Isso é muito poderoso. Eu fui perdoado, eu fui aprovado, eu fui transformado, eu fui separado. Isso é glorioso, isso nos dá uma fé sólida. Então, quando a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, e você entende que agora você é justo em Cristo, você é aceito diante de Deus, significa que Deus definiu a maneira como você vai viver, ok? A maneira como você vai viver. O justo viverá pela fé. Você pode escrever aí, eu vivo pela fé? Eu vivo pela fé. Mas não é fé na fé, né, gente? É fé na promessa do Evangelho, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel. Quero só lembrar aos irmãos que essa live também é transmitida simultaneamente pelo meu canal no YouTube, pr.naorpedrosa com Z. Se você inclusive não está inscrito no meu canal, te convido a me seguir. Infelizmente eu tinha um canal antigo que foi roubado, agora eu estou reconstruindo esse. Mas se você gosta de assistir no YouTube, você pode assistir por lá também. Inclusive um abraço para os irmãos que estão assistindo pelo YouTube. E você pode assistir também pelo TikTok, Naor Pedrosa com Z, ou nós devemos passar pelo Facebook, tá bom? Minha querida irmã Mila Jaber entrou aí, um grande abraço, amada, você é preciosa, mulher de Deus. Então veja, quando Deus diz que o justo vai viver pela fé, você tem que entender que essa é a maneira, é o modus operandi a partir de agora. O que o Senhor está dizendo, a partir de agora, tudo que eu vou fazer na sua vida depende de fé. Depende de fé. Se você não tiver fé, eu não posso agir. Deus, escreve aí para mim, Deus não age por dó, Deus age por fé. Deus não age por dó ou necessidade, Deus age por fé. Você pode escrever isso para mim? Deus age por fé e não por dó. Porque tem gente que acha que Deus vai agir porque Ele está com dó de você, porque você está sofrendo. Não, Deus não tem prazer no seu sofrimento, claro. Mas Deus não age por dó. Preciso ser honesto com você. Escreve para mim, Deus não age por dó, Deus age por fé. Então, são frases que eu entrego aqui para você. Você sabe que eu gosto de frases, que eu acho que elas nos ajudam a ter clareza nas ideias. Mas também Deus não age por necessidade, tá? Deus age por fé. Claro, Ele age pela fé porque Ele se importa com o seu sofrimento e com a sua necessidade. Mas Deus não age em primeira mão por dó, Deus não age por necessidade, Deus não age por sofrimento, Deus age por fé. Porque a fé é quando você
diz: eu creio que o Senhor é Deus, que o Senhor é fiel, que o Senhor cumpre as suas promessas. Eu creio que eu sou amado, perdoado. Adriana Matos, muito obrigado pelo selo. Lembrando que todos os irmãos que têm doado selos aqui, eu quero agradecer muito, porque a sua ajuda é muito importante para mim. Com esses selos eu posso investir em divulgar o Evangelho. Você está fazendo parte disso. Se você pode doar um selinho, te agradeço. Veja, então, uma vez que Deus precisa da fé, porque essa é a maneira que Ele estabeleceu, porque a fé chama à existência as coisas que não existem. A fé é a certeza, diz Hebreus 11, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo. Ou seja, a fé chama Deus, obrigado Ivone, a fé chama Deus de verdadeiro. A fé diz que Deus é verdadeiro e fiel. A incredulidade chama Deus, obrigado Ana Paula, escreve para mim assim, ó, a incredulidade, Hebreus 11, a incredulidade chama Deus de mentiroso, mas a fé chama Deus de verdadeiro. Você pode escrever isso para mim? A incredulidade chama Deus de mentiroso. Isso é pecado. Mas a fé chama Deus de fiel. Vamos escrever isso. A incredulidade chama Deus de mentiroso, mas a fé chama Deus de fiel, verdadeiro. Deus não age pela dó, Deus não age pela necessidade, nem pelo sofrimento. Ele age pela fé, porque a fé exalta Ele. A fé diz que eu confio em Deus. Eu confio na aliança. Obrigado, Ana Paula. Eu confio na promessa. Eu confio naquele que morreu na cruz no meu lugar. Isso exalta o Senhor. Nessa hora o braço de Deus se move. É na hora que no meio da luta, no meio da dor, no meio da causa impossível, você fala: Senhor, eu não sei como, eu não sei porquê, eu não mereço, recebo sem merecer, mas por causa do sangue da aliança, eu creio, eu simplesmente creio. Nessa hora, o céu se move. O céu se move. Então, é muito sério quando a gente duvida. Então, a fé, gente, é a coisa mais preciosa, portanto, e ela precisa ser cuidada. A fé vem pelo ouvir o Evangelho. Você percebe que é por isso que o diabo o tempo todo procura te acusar, te condenar? Obrigado, DB Campos. Obrigado, meu querido Ícaro, pelos selinhos diários que você me abençoa aqui. Veja que a fé, ela precisa ser protegida, alimentada, cuidada, porque ela é a chave da nossa vida. Alguém pode colocar aí para mim o texto de Hebreus 11? Acho que é Hebreus 11:1, né? Se eu não me engano, deixa eu pegar aqui. Coloca para mim aí, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo. Na outra versão diz: o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Uau! Coisa linda na versão A Mensagem também. Então, é essa certeza que te dá condições. E é quando você para aqui para ouvir um devocional desse, quando você para ler um momento desse devocional, para ler a Bíblia, você está alimentando fé. Porque a fé vem pelo ouvir o Evangelho. Amém? Agora, qual é? Eu quero entrar num ponto com vocês aqui, preste muita atenção. Qual é a grande prova que eu realmente consegui crer, pastor? Porque a luta dos irmãos não é para acreditar que Deus pode fazer. Você tem fé para acreditar no poder de Deus. Mas muitas vezes você não tem fé para acreditar que Deus quer fazer na sua vida.
Você acredita que ele pode, mas tem dúvida se ele quer. É nessa hora que você perde a fé aí. Por quê? Porque é a hora que você olha para você. Quando você olha para você e vê seus defeitos, seus erros, suas falhas, seus pecados, nessa hora você perde a fé. Porque daí você duvida que Deus vai abençoar você, porque você não merece, porque você falhou e você errou, porque você não e a internet está cheia de culpa, de acusação, de condenação, não quero ficar voltando nesse assunto, mas é que o diabo é o acusador de nossos irmãos, que nos acusa de dia e de noite. Eu já falei isso muitas vezes para vocês, o nome oficial do diabo é acusador, não é assassino, ladrão, ele rouba, ele mata, ele destrói, mas o nome oficial é acusador, ele te acusa de dia e de noite. A acusação é o pior veneno da serpente, é isso que derruba, que deixa doente a sua alma. Obrigado, Lopes Rafa, pelo selinho. Quando você aprende a lidar com a acusação, você recebe um milagre da parte de Deus. Porque a acusação, ela rouba de você a paz, ok? A paz é a grande prova da fé. Portanto, meu querido, aqui está, só lembrando, lá em Êxodo, no capítulo 33, verso 14, Moisés fala para Deus: Senhor, não é porventura a sua presença que me garante que eu achei graça aos seus olhos, favor imerecido? Veja que o favor imerecido, gente, é tudo na nossa vida. Lembra disso. Favor imerecido é tudo que nós precisamos. Graça de Deus, todos os dias. Neide, obrigado. Moisés sabe que a presença de Deus é a prova da graça. Ele falou: eu achei graça aos seus olhos, sabendo que o Senhor está comigo. Quem não tem a presença de Deus, não tem fé para acreditar nisso, não tem descanso, não tem paz e, portanto, não tem graça. Você vê que depois, em Gênesis capítulo 6, verso 8, onde aparece a primeira vez a palavra graça, a Bíblia diz que Noé achou graça, Noé achou favor. E lembra que no original hebraico, a palavra Noé, o nome Noé, significa descanso. Ou seja, o descanso achou a graça, achou o favor. Então, quando você perde o descanso, você perde o favor. E a sua vida cristã fica paralisada. Quem perde, escreve aí para mim, todo mundo escrevendo. Quem perde o descanso, perde o favor. Quem perde o descanso, perde o favor. Por quê? Obrigado, Paulo. Obrigado, Vimendes. Quem perde o descanso, perde o favor. Por quê? Porque o descanso, a paz, é a grande prova da fé. Quem perde o descanso, perde o favor. Quem perde a paz, perde o favor. Escreve aí para mim. Quem perde o descanso, perde o favor. Quem perde a paz, escreve também assim. Quem perde a paz, perde o favor. Quem perde a paz, perde o favor. Quem perde o descanso, perde o favor. Por quê? Porque perdeu a fé. A paz e o descanso é a grande prova da fé. E como que eu sei que eu realmente estou crendo? Porque eu descansei, porque eu estou em paz. Alguém também pode, eu já estou emendando uma frase em cima da outra aí, me perdoe, mas isso é muito importante, a gente vai escrevendo e a gente vai exercitando a fé. Escreve aí para mim assim, ó. A paz e o descanso são a grande prova da fé. A grande, ou melhor, escreve assim, ó. A grande prova da fé são a paz e o descanso, que é a mesma coisa. É a paz e o descanso. A paz e o descanso é a grande prova da fé. Quem não tem paz, quem não está descansado, não está crendo. E eu não estou aqui te condenando. Pastor, talvez você fale, pastor, misericórdia, então eu não estou crendo. Mas é por isso que você está aqui. Eu estou te ensinando a descansar.
Porque o que você está precisando na sua vida é de graça, de favor. Favor imerecido. Lembra o que é favor? É Deus dando tudo para quem não merece nada. Eu preciso te lembrar essas verdades. Favor é Deus dando tudo para quem não merece nada. Você precisa de favor, você tem problema no casamento, você tem problema de dinheiro, você tem problema de saúde, você tem problema para dormir, você tem problema de ansiedade, você tem problema na sua empresa, você tem problema de liderança. Qual que é a solução para todos os seus problemas? Favor, favor. Favor significa que Deus assinou embaixo de você. Significa que Deus abriu portas, significa que Deus fez conexões. A resposta para tudo que você precisa é graça, é favor, porque graça é uma pessoa. Lembra que a lei foi dada por Moisés, um servo, mas a graça veio com uma pessoa, veio com Cristo, porque Cristo, que é o evangelho, é a graça, é o favor imerecido, é a resposta para todas as minhas necessidades. Escreve aí para mim: o favor imerecido é a resposta para tudo que eu preciso. Escreve para mim: o favor imerecido é a resposta para tudo que eu preciso. Favor imerecido é a resposta para tudo que eu preciso. E o favor só vem para quem descansou, porque o descanso é a prova da fé, é a paz. A paz é a chave da vitória. Muito bem. Se eu estou construindo um raciocínio com você aqui hoje. Essa live hoje é uma aula profunda sobre fé. Eu acho que essa é aquele tipo de live assim que você tem que salvar. Quando terminar, você tem que ir lá e salvar para você ouvir. Eu estou sendo honesto com você. Obrigado, doutora. Obrigado, queridos. Veja, é aquele tipo de live que você tem que enviar para todo mundo. Porque a fé é a chave, o diabo não quer que você escute essa live hoje. Acredite em mim, nós estamos lidando com algo muito poderoso aqui, que pode destravar muitas coisas na sua vida. A fé é um negócio impressionante. Então veja, pastor, qual que é a grande luta diária da vida cristã, gente? Se o favor é tudo e ele vem pela fé, qual que é a grande luta diária? A grande luta diária é viver em paz. Porque viver em paz é viver em fé. Escreve aí para mim: viver em paz é viver em fé. Viver em paz é viver em fé. A grande luta da vida diária, portanto, é viver em fé, é viver em paz. Essa é a grande luta diária de todos nós. O justo viverá pela fé, o justo viverá em paz. Vamos ler Hebreus, capítulo 4, verso 1. Deixa eu ler alguns versículos para você aqui. Preciso ler isso para você. Hebreus, capítulo 4, vou ler algumas coisas então. Ok, gente? Viver em paz é viver em fé. E aqui está a chave da vitória. Agora olha só para você ver. Verso 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Veja que a grande falha do Novo Testamento não é o pecado, é deixar de crer, deixar de descansar. Quando você deixa de descansar, o Novo Testamento diz que você falhou, porque você parou de crer. Coisa séria, não é? Aí o verso 3, vamos para o verso 3. Nós, porém, que cremos, olha aqui, tá vendo? Descanso, cremos. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Olha que versículo, vai anotando. Hebreus 4, verso 1, agora verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Uau, isso precisa ser escrito. Esse versículo precisa ser escrito. Escreve aí, alguém escreve para mim, por favor. Hebreus capítulo 4, verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Escreve para mim. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque eles não creram, não descansaram.
Vamos lá para o verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Aquele que entrou no descanso de Deus, descansou das suas obras. Aleluia, isso é maravilhoso demais. Meu Deus do céu, que o Senhor te abra os olhos. O Senhor te abra os olhos hoje, querido. Olha, você está cansado, você está estressado, você está ansioso. É porque você não descansou das suas obras. Você está tentando mudar seu marido, você está tentando mudar sua mulher, você está tentando mudar-se a si mesmo, você está tentando mudar seus filhos, você está tentando mudar sua empresa, sua situação financeira. Descansa das suas obras. Como, pastor? Crendo nas obras de Deus, crendo na promessa, crendo no favor imerecido, entregando. Aí o verso 11 é a chave. Hebreus 4:11 é a chave que destrava isso aqui. Preste atenção agora. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Eu preciso que você escreva para mim. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Esforcemo-nos, pois, para entrar no descanso. Aqui está, no Novo Testamento, o único mandamento a respeito de esforçar. A Bíblia no Novo Testamento nunca manda você se esforçar, manda você descansar. A única vez que a Bíblia no Novo Testamento manda o crente se esforçar é para descansar. Porque, em outras palavras, ele está dizendo, se esforça para crer. Quando a Bíblia fala, se esforce para descansar, se esforce para ter paz, ele está mandando você se esforçar para crer. A fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Ok? Olha que coisa poderosa. Esforcemos-nos para descansar. Pastor, como que é isso? Significa o seguinte, você pega a área, porque você tá, olha só, eu vou te dar uma frase aqui, mais uma, hoje é o dia das frases, estou vendo, muitas frases. Você está sofrendo hoje o resultado do que você não creu ontem. O sofrimento de hoje, escreve para mim assim, ó, o sofrimento de hoje é o resultado da incredulidade de ontem. O sofrimento de hoje é o resultado da incredulidade de ontem. A paz que eu perdi hoje é o resultado da fé que eu não tive ontem. O sofrimento de hoje é o resultado da incredulidade de ontem. O que você descansou ontem, você está em paz hoje. Escreve também. O descanso é o que eu criei ontem, me fez descansar hoje. Essa é uma verdade absoluta. Então, como que eu faço? Como é que é esse esforço na prática, pastor? Esse esforço na prática, gente, é o seguinte. Você está com um problema financeiro, você vai lá e ora. Ora, chora na presença de Deus. Até sentir descanso. Aí o problema voltou, você ora de novo. Voltou de novo, pastor, vai de novo. Seu casamento está ruim. Chora na presença de Deus. Senhor, faz porque eu não consigo. Aí você descansa. Aí volta a angústia. Vai de novo. Volta a angústia. Vai de novo. Pastor, até quantas vezes? Quantas vezes Jesus orou? 3 vezes. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Quantas vezes Paulo orou? Senhor, tira o espinho da minha carne. 3 vezes. Porque o número 3 na Bíblia não é que ele orou 3 vezes. Eles oraram até encontrar o descanso. Até que a fé se manifestasse. Então o Senhor quer que você vá a Ele com o seu problema e ore até conseguir descansar. Às vezes isso vai ser uma vez, às vezes vai ser 10 vezes, às vezes vai ser a noite inteira, às vezes vai ser um mês, não sei. Mas você precisa ir até o fim. Por quê? Porque quando você descansar, você creu. E quando você creu, o céu se moveu. Isso é fundamental. Ore até crer, até descansar.
nesse momento, você vai entrar num ponto poderoso. Pastor, mas não é só orar. Aqui está um ponto. Você precisa orar com a base correta. Eu conheço pessoas que oram muito, mas nunca conseguem descansar, porque a oração deles não está baseada na fé correta do Evangelho. Você precisa aprender a orar os argumentos do Evangelho. É por isso que uma das coisas que eu tenho, obrigado, irmãos que estão doando selinhos, tá bom? Todos os irmãos que estão doando selo, quero agradecer pelo selo que você está doando. Eles são úteis para eu patrocinar o Evangelho, não pego para mim. Esse livro que eu escrevi, gente, é um livro de promessas. Por quê? Porque eu preciso alimentar sua fé diariamente. Todo dia, 366 dias por ano, tem uma promessa aqui. E um texto para você ter clareza dele, e uma confissão. Porque a fé vem pelo ouvir o Evangelho. E uma vez que você ouviu, ganhou fé, você precisa confessar, você abrir a boca e falar. Crie, por isso falei. A fé vem pelo ouvir o Evangelho. Então, quando você ouve uma live como essa, quando você lê um livro como esse, do Evangelho, que esse livro não é autoajuda, é Evangelho, você ganha fé. E uma vez que você creu, eu te desafio a falar a oração aqui, confessar a palavra, para solidificar a fé no seu coração. Então, se você não tem o livro, depois eu te recomendo, faça um esforço para adquirir pelo link da bio. Coloque o Evangelho, dê de presente oficial, seu presente oficial para as pessoas que você ama. Você vai estar liberando fé no coração delas, tá bom? Isso é tão importante. Então veja, preste atenção aqui. Então, vamos agora entender como que eu ganho fé. Porque eu estou falando, não adianta eu orar, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu estou sofrendo. Isso não é esforçar para crer. Você tem um problema, estou te ensinando na prática, aí você vai orar. Senhor, tem dó de mim, olha o que eu estou sofrendo, meu marido, eu não dou conta de pagar esse dinheiro, essas contas. Isso não é oração de fé, não é. Senhor, eu sei, eu devo estar com problema, eu estou mal com Deus, deve ter uma brecha na minha vida. O que é isso? Isso é oração de fé? Isso é oração de condenação, gente. Isso é oração de condenação. Eu sei, eu errei de novo, eu não sei mais o que fazer, parece que o Senhor me deixou. Isso é lamúria, isso não é oração de fé, isso não vai produzir descanso. Então o problema é que se você não tiver a fé correta, você não vai fazer a oração correta. Essa frase merece ser escrita. Escreve para mim. A fé, a oração correta depende da fé correta. Isso tem que ser escrito. A fé, a oração correta depende da fé correta. A oração correta é a oração que Deus vai ouvir. Todo mundo escrevendo aí para mim. A oração correta depende da fé correta. Obrigado, Murilo, pelo selo. Todos os selinhos aí, muito obrigado pelas doações. A fé correta, a oração correta depende da fé correta. Se você não tiver a fé correta, você não vai orar corretamente, aí Deus não ouve. E aí você nunca consegue descansar. Percebe a seriedade disso? Qual que é a fé correta? Não é a fé da lei, gente. É a fé do Evangelho, da graça de Deus. Olha o que diz Efésios, vai escrevendo aí para mim. A oração correta depende da fé correta. Efésios capítulo 6, verso 15. Olha o que a Bíblia... Efésios capítulo 6, verso 15. Olha o que a Bíblia fala. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Aleluia, voltamos aqui no ponto. Olha só, calçai os pés, para quê? Para caminhar diariamente. Qual que é a batalha diária? É a batalha da fé. Como que eu ando nesse mundo caído, enfrento problema, trabalho, casamento, filho, dívida, luta, depressão, medo, ansiedade? Eu ando no Evangelho, eu calço os pés. Escreve para mim, eu calço os pés com o Evangelho da paz. O Evangelho da paz.
É muito importante dizer isso. Evangelho da paz. Não é o evangelho da condenação, senão não é evangelho. Não é evangelho da cobrança, senão não é evangelho. Não é o evangelho da culpa, senão não é evangelho. Não é o evangelho do faça a tua parte, senão não é evangelho. É evangelho da paz. O evangelho que não produz descanso e paz, que é a prova da fé, não é evangelho. Ok? Portanto, é muito importante você entender isso. É muito importante você ter uma fé correta. É muito importante calçar os pés com o evangelho da paz. Caso contrário, você não vai chegar lá. Então, a grande luta diária, minha e sua, é ter paz. Você tem que viver em paz. Você tem que viver em paz. Então você tem que lutar pela paz o dia inteiro. E como que eu tenho paz? Pelo evangelho da paz. Irmãos, preste atenção aqui. Adão, eu vou te falar uma coisa profunda, talvez você nunca ouviu. Adão perdeu duas coisas lá no Éden que rouba a fé, ok? Que rouba a paz. O evangelho restaura. O evangelho é a cura, é a restauração das duas coisas que Adão perdeu. Vamos ver isso na Bíblia? É a restauração, é a volta. A nossa derrota, o nosso sofrimento aqui hoje é o mesmo que Adão sofreu. Vamos ver, vamos lá para Gênesis. Preste atenção para você. Gênesis capítulo... Quando Adão pecou, gente, o que foi a primeira coisa que Adão sentiu? Alguém pode escrever aí para mim? Sugere aí para mim. Ó, perguntinha, responde para mim. Quando Adão pecou, qual foi a primeira coisa que ele sentiu? Eu vou revelar para você, mas eu queria ver sua resposta aí primeiro. Qual é a primeira coisa que Adão sentiu? Vamos ver? Gênesis capítulo 3, vamos lá para Gênesis, verso 7. Capítulo 3, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então a primeira coisa que Adão sentiu não foi o medo. A primeira coisa que ele sentiu foi vergonha. Vergonha. Culpa. Exatamente. Quem escreveu culpa e vergonha acertou. A primeira coisa que o Adão sentiu foi culpa. Foi vergonha. Então tá aqui a primeira coisa que tira a paz. Escreve para mim assim: a primeira coisa que tira a paz, que é a prova da fé. Lembra? Lembra da sequência, gente? Paz, descanso, fé. Fé, favor e graça. Vitória. Então, a sequência é essa. Se eu tenho paz e descanso, eu tenho fé. Se eu tenho fé, eu recebo graça. Se eu tenho graça, eu tenho vitória. Dá uma pausa aí, nós vamos voltar para a paz. Escreve para mim assim, ó, paz. Alguém pode escrever aí? Vou ditar. Paz, fé, ok? Paz, fé, graça, vitória. Se eu tenho paz, eu tenho fé. Se eu tenho fé, eu recebo graça. Se eu tenho graça, eu tenho vitória. Porque Deus assinou embaixo. Escreve essa sequência e bate um print. Grava isso aí. Grave isso aí. Porque a paz e o descanso... Lembra? Noé achou paz. O descanso. A paz achou graça. Achou favor. Então, se eu tenho paz, eu crio. Então, eu tenho fé. Se eu tenho fé, eu tenho graça. E se eu tenho graça, eu recebi favor. Recebi vitória. Agora, vamos voltar. Então, ok, dito isso, guardou essa frase aí, agora volta para mim lá. Então, o que é a primeira? Escreve aí para mim. Escreve aí. Agora vamos mudar a escrita aqui, todo mundo. Nós estamos fazendo uma tarefa junto aqui. Escreve aí para mim. A culpa tira a paz. Todo mundo escrevendo. A culpa e a vergonha. Escreve assim. A culpa e a vergonha tira a paz. Noé, a primeira coisa que ele sentiu é que ele viu. Ele percebeu que estava nu.
E ele se escondeu, ele teve que coser uma folha, ele sentiu vergonha, se sentiu envergonhado. A culpa tira a paz. A vergonha, a culpa é a vergonha, tira a paz. Noé perdeu, Noé ficou perturbado naquele momento. Ele ficou com vergonha. Então, qual que é a primeira estratégia? Se o diabo sabe que quem tem fé vence o diabo, o que ele vai lutar? Para roubar sua fé. E a fé é provada pela paz e o descanso. Então o que ele vai fazer para atacar você? Ele vai te atacar para tirar a sua paz. E a primeira coisa que tira a paz é a culpa, é a vergonha. É por isso que eu sei, me perdoe, né? Os irmãos às vezes acham que eu não estou brincando, não. Eu falo em amor para você, você tem todo o direito de discordar de mim. Gente, obrigado, Rodrigo, pelo selo. Gente, presta atenção. Eu me importo com todas as pessoas que estão sofrendo nesse mundo. De verdade. Eu me importo com as crianças órfãos da guerra do Congo. Eu me importo com as crianças que estão padecendo de fome lá na África. Eu me importo com as criancinhas que estão sendo abusadas na ilha de Marajó. De verdade. Agora, você tem noção da quantidade de problemas que há no mundo? De guerra, de morte, de abuso, de injustiça social, zilhões. Então quando eu falo para você que uma música como essa é da ilha de Marajó, é um ataque do diabo, um ataque maligno, é um espírito de engano, disfarçado de piedade, para te acusar. Ah, você é contra, é uma denúncia. Que denúncia? Quem não sabe disso, essa denúncia já foi feita há muitos anos, pela própria Damares. Agora, o que o diabo quer? Acusar você, porque você lembrou. Qual foi a vez que você lembrou de orar pelas crianças de Marajó? Qual foi as vezes que você lembrou de orar pelas crianças do Congo que estão sofrendo na guerra, sem paz? Qual foi a vez que você lembrou de orar pelas crianças dos pigmeus? Qual foi as vezes que você lembrou de orar pelos órfãos da guerra da Rússia com a Ucrânia? Vamos ser honestos, gente, a gente não lembra. Nós somos muito falhos. Ah, mas está certo isso? Não, está errado, claro. Mas eu sou Deus? Eu sou Deus? Não sou. Agora, o que o Espírito me lembra, eu oro. Não só oro, como faço. Eu faço. Eu louvo a Deus porque eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que tive o privilégio de um dia ir numa viagem missionária, inclusive na ilha de Marajó. Eu peguei um barco no Rio Pará, de tardezinha, viajei a noite inteira. Um barco enorme de ferro, 400 pessoas dormindo na rede. Amanheci lá, fui pregar nas igrejas ribeirinhas, não me glorio, sou agraciado por isso. Fui pregar de canoa nas igrejas das Palafitas, uma igreja maravilhosa que fazia um trabalho com presidiários. Eu tive lá, eu orei por essas pessoas, eu posso falar, mas a maioria de nós não temos esse privilégio. Não fomos lá, não oramos, não lembramos da maioria dos sofrimentos no mundo. Então te acusar, querer fazer uma música para te acusar, porque você não... O que você faz pela queima da Amazônia? Pelo amor de Deus, é muito fácil. Você percebe que é muito fácil nos acusar? Meu Deus do céu, quem de nós aqui lembramos de o que a gente pode fazer pela queima da Amazônia? A gente não lembra, gente, a gente erra, nós somos limitados, nós não temos como lembrar de tudo, nós não temos como ajudar todo mundo, ainda que nós todos aqui concordamos que devíamos fazer o bem, mas não damos conta. Então é muito fácil o diabo te acusar. Por isso é que você tem que entender que você tem que rejeitar a acusação todo dia, você tem que rejeitar a culpa todo dia. Por quê? Porque a maneira do diabo roubar sua fé é condenar você pelas coisas erradas que você fez e pelas coisas certas que você não fez. Você percebe? Você compreende? Eu não estou aqui sendo contra as coisas importantes da terra que a gente deveria fazer. E dentro da nossa condição, a gente tem que fazer. E eu louvo a Deus porque nós somos uma igreja que fazemos. Nós temos creches, orfanatos, nós temos tanta coisa que a gente cuida, pastores, até crianças escravizadas lá no Nepal a gente resgata.
né, são escravas, né, dentro das nossas possibilidades. Mas sempre haverá algo mais. Então, o que eu queria te falar, o ponto que eu estou querendo te dizer, não é que eu sou contra ajudar as coisas, só estou dizendo que eu e você nunca vamos ser perfeitos. Então, você tem que aprender a rejeitar a acusação. Você tem que aprender a rejeitar a culpa, porque o diabo sempre vai querer te condenar. Eu não aceito, não aceito. Porque o diabo, a primeira coisa que tirou a paz de Adão foi a vergonha, foi a culpa. Você não é um pai perfeito, você não é uma mãe perfeita, você não é um filho perfeito, você não é um pastor perfeito, você não é um líder perfeito. Então, querido, todos os dias de manhã, de tarde, de noite, levanta sua mão e declara: estou perdoado, estou justificado, nenhuma condenação há para mim, nenhuma culpa há para mim. O Evangelho, o que é o Evangelho, gente? O Evangelho é a boa nova de que o sangue de Jesus foi derramado e você está perdoado. O sangue de Jesus foi derramado e você está perdoado. Lembra que eu falei para você? Calçar o pé, calçar os pés com o Evangelho da paz. Por que é o Evangelho da paz? Porque o dia que Jesus derramou o seu sangue na cruz, ele pagou os seus pecados. E a ira de Deus foi cessada sobre você. Agora Deus não está te perseguindo para te condenar, para te pegar. Você está perdoado. Você está em paz com Deus. Não há mais culpa nem acusação. Apesar das suas falhas, Jesus cumpriu todas as coisas. E Ele é poderoso para cuidar de tudo. Então não viva debaixo de culpa. Ele supre a sua deficiência como mãe. Ele supre a sua deficiência como pai. Ele supre a sua deficiência como líder, como filho, como crente. Por isso que Ele é a sua justiça. Ele é o que você não é capaz de ser. Perfeito. Você acha que Ele não é poderoso para cuidar de todos esses problemas em volta do mundo? Você acha que não? Ele é. Eu estava orando com uma irmã domingo. Ela estava debaixo de grande opressão. Por quê? Porque os seus pais estavam em briga, estavam alcoolizados, e ela estava orando e eles não se convertem, não foram salvos. E ela carregando um grande fardo, porque ela não está conseguindo salvar seus pais. Meu Deus do céu! Eu falei: irmã, Jesus amado, você agora virou Deus, você é obrigado a salvar seus pais. Você acha que você tem poder para salvar alguém? Você não pode carregar esse fardo. Você não é Deus. Você não tem a responsabilidade pela salvação de ninguém. Você pode chorar por eles, você pode orar por eles, mas só Deus pode salvar eles. Está me entendendo? Você percebe o fardo que ela estava carregando? Muito pesado. Irmãos, Deus é soberano. Aquele que Ele escolheu, aquele que Ele elegeu, Ele vai salvar. Ah, meu pai morreu, minha mãe morreu, não sei quem morreu, a culpa é minha. Como que a culpa é sua? Sendo que a Bíblia fala que se você não pregar, até as pedras clamarão. Não seja rápido em definir quem foi ou não para o céu. Não seja rápido em definir que porque você falhou, alguma coisa deu errado e a culpa é sua. Eu não estou dizendo que nós não somos culpados, aliás, pelo contrário, nós somos culpados de tudo. Se tem um negócio que eu sei assumir, são meus erros. Eu sou responsável. Eu sou pastor da igreja. Em última análise, os problemas que acontecem aqui, eu sou o responsável. Agora, o fato de eu ser o responsável não dá o direito de viver debaixo de culpa. Porque, embora sou responsável, o Senhor me dá graça para lidar com os meus erros. E já me perdoou. Rejeite a culpa, rejeite a condenação. Porque isso tira a paz, isso tira a fé, isso tira o favor, isso traz derrota. E a primeira coisa que Adão perdeu, a primeira coisa que o diabo atacou para tirar a paz de Adão, e que o Evangelho da paz restaura, é a culpa e a condenação. Então tá aqui, a primeira coisa, você está perdoado. Você está lavado pelo sangue de Jesus. Tenha paz, porque a paz é a chave diária, para ter fé e ter vitória. Ok? Lute pela paz. Decida viver em paz todo dia, o dia inteiro. Como? Rejeitando em primeiro lugar a culpa.
Muito bem. Qual foi a segunda coisa que o diabo atacou para tirar a paz de Adão lá no jardim? A segunda coisa é no verso 10, do capítulo 3 de Gênesis. Está aqui. E respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, né, estava envergonhado, tive medo e me escondi. Então escreve aí para mim: o medo é a segunda arma que tira a paz. O medo tira a paz. Então veja, a vergonha tira a paz e o medo tira a paz. Escreve aí para mim, todo mundo escrevendo. A segunda coisa, o medo tira a paz. Você já escreveu: a vergonha tira a paz. Agora escreve para mim: o medo tira a paz. O medo. Medo, você tem medo de casar, você tem medo de ter filho, você tem medo de empreender, você tem medo de viver, você tem medo de pegar uma doença e morrer, tem medo de assalto, tem medo de sequestro, tem medo de pandemia. Medo. O medo paralisa. O medo tira a paz. E logo tira a fé. Logo tira a graça, o favor. E logo traz derrota. Quem vive com medo, 1 João 4 diz que o medo produz tormento. O contrário de paz é tormento. O medo produz tormento, não produz paz. Então, o que a Bíblia fala? Que o amor tira o medo. Por que você tem que calçar os pés com o evangelho da paz? Porque o evangelho nada mais é do que a boa nova de que Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O evangelho é a boa nova que diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. O medo é tirado pelo amor, porque quem sabe que é amado, a Bíblia fala que nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou primeiro. E a Bíblia fala que nós precisamos ter o amor para que no dia do juízo, no dia da luta, no dia mau, nós tenhamos confiança. No dia que você está doente, no dia que você está devendo, no dia que você está em crise, com depressão, você não pode duvidar, você não pode falar: se Deus me ama porque eu estou passando isso. Não, você tem que dizer: porque Deus me ama, eu vou sair disso. Está entendendo? O amor lança fora todo medo. O amor traz paz, e a paz é a fé. E a fé traz a graça, e a graça traz a vitória. Você precisa andar em paz, você tem que lutar pela paz todo dia, o dia inteiro. Rejeita a culpa e lembra que é amado. Rejeita a culpa e lembra que é amado. Declara que é perdoado, não tem condenação, e Deus me ama. Porque Ele me ama, eu vou andar em vitória. Uau, que aula de fé, hein, gente? Meu Deus do céu. Por isso que é o evangelho? Como que começa as cartas? Todo mundo escrevendo aí para mim: graça e paz, graça e paz, graça e paz. Ou seja, essa ordem é muito importante. Não é paz e graça, é graça e paz. Porque só pode ter paz quem recebeu graça. Quem não está em paz é porque não recebeu graça. E Deus está te dando graça para você rejeitar a culpa, para você crer que é amado, para você ter fé e ter vitória. Então, vamos encerrar aqui. Pega o seu livro aí no dia 5. Se você não tem o livro, no final, clica no link da bio. É esse livro aqui que eu estou compartilhando. Devocional. Tá aqui, ó. Você pode adquirir pelo link da bio. E eu faço um apelo. Para de dar de presente de aniversário. Qualquer outra coisa, se você tem que escolher, escolhe dar um livro. Coloca o evangelho dentro da casa das pessoas. Ela vai lembrar de você o ano inteiro. Você vai abençoar pessoas, você vai tirar a culpa delas. Você vai ajudar a tirar fardos de condenação. Você vai ajudar a tirar medo. Você vai ajudar a pessoa a ter fé. Qual que é o versículo do dia? Romanos, capítulo 10, verso 17. Se você puder escrever aí, Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação. Se você pode doar um selo, quero te agradecer. Esse selo vai ajudar essa live mais longe, tá bom? Eu vou patrocinar ela. Se você não me segue, já aproveita para seguir, clica aí. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, que é o que eu estou fazendo aqui há 1 hora. É vital compreender que o justo vive pela fé. Aquele que nasceu de novo é justo e torna-se o modelo de vida pelo qual nós vivemos.
Cuide dela, cuide da fé, alimente a fé, pois dela nós dependemos para viver. Você já sentiu mais necessidade de ter mais fé? Você já imaginou que com mais fé viria o progresso, a libertação, a cura financeira? Quantos aqui de vocês já tiveram essa necessidade de ter mais fé? Eu tenho uma boa nova para você hoje. Tenho uma notícia boa. A fé não é uma luta. Você pode escrever isso para mim? Escreve aí para mim. A fé não é uma luta. É uma luta de fé, mas a fé não é uma luta. Eu sei que parece contraditório. Eu luto para descansar, para preservar a fé. Mas eu não luto para ter fé, mas para preservar a fé. Obrigado, irmãos que estão doando os selinhos, tá bom? Não é preciso lutar para tê-la. A Escritura mostra que a pregação da fé e as obras da lei são opostas. Lá em Gálatas 3, do capítulo 3, verso 2 ao 5, enfatiza essa oposição. As obras da lei exigem esforço. O homem tem que se esforçar para ter a obra da lei. Enquanto na fé não é necessário esforço. É só ouvir o Evangelho. Hoje você ganhou fé aqui. Você ganhou fé, você cresceu em fé nessa live. Porque eu estou liberando fé ao seu coração. Muitas vezes eu desqualifiquei pessoas nas minhas pregações, sugerindo que alguma coisa estava errado na vida delas, por isso não estava acontecendo milagre. Mas eu compreendo hoje a graça. Eu parei de apontar o erro das pessoas. Eu comecei a mostrar para elas quem elas são em Cristo. A fé foi transmitida e o resultado é que muito mais milagres têm acontecido enquanto nós pregamos. Então não é necessário desejar ter mais fé, basta parar de lutar por ela e começar a olhar para Jesus na cruz, começar a ouvir o Evangelho. Ele é a fé necessária para enfrentar os desafios diários da nossa vida. É uma coisa poderosa. Ao lembrar que Jesus morreu por mim, por você, a fé vai brotar, o milagre vai acontecer. Veja que não há nada de errado, está tudo certo em Cristo. Em mim eu tenho problema, mas em Cristo não, nele está tudo certo. Nele está tudo certo. Apenas olhe para Ele, apenas creia na graça. Ele é o autor e o consumador da fé. Ouvir a palavra de Cristo sem condenação, sem culpa, faz a fé crescer. Não é verdade? Isso é tão poderoso. Priorize ouvir as boas novas do Evangelho. Estenda a mão, receba seu milagre, pois não há nada de errado com Deus, nem com a sua palavra e nem com a sua vida, porque você está em Cristo. Por causa do sangue. Você tem coragem de escrever para mim assim, ó? Por causa do sangue de Jesus, não há nada de errado com a minha vida. É Cristo quem me justifica. Você tem coragem de escrever? Por causa do sangue, não há nada de errado comigo. É Cristo quem me justifica. Pastor, mas eu erro. Eu sei, mas por causa do sangue, lembra? Por causa do sangue, você está perdoado. Você está justificado. Então você tem coragem de escrever? Por causa do sangue, não há nada de errado na minha vida. Esse livro aí, alguém está perguntando, é Devocional na Presença do Pai. Ok? Você pode comprar ele no link da minha bio aqui do Instagram. Você pode comprar ele lá para você, para dar de presente, para chegar na sua casa. Se você clicar lá no final. Se você tem coragem, escreve por causa do sangue, não há nada de errado com a minha vida. É Cristo quem me justifica. Decida então ouvir o Evangelho. Declare que você é perdoado, declare que você é justificado, você é um filho amado, você pertence à aliança e Deus está feliz com você. Tenha fé para crer e receber o milagre. Quantos de vocês ganharam fé aqui hoje? Você aumentou a fé? Você crê que você ganhou mais fé ouvindo o Evangelho aqui hoje? Então vamos fazer o que a Bíblia manda? Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Ó, eu vou salvar essa live. Quando eu terminar aqui, pega o link. Manda essa live em todos os grupos de WhatsApp e fala, gente, por favor, essa é uma aula poderosa de fé. Assista. Você vai ajudar muita gente fazendo isso.
Tá bom? Vamos fazer a confissão? Se você tem o livro, pega aí, repete em voz alta comigo. Diga assim: eu decido ouvir o evangelho da graça de Deus e declaro que por esse evangelho eu sou perdoado pelo sangue do Cordeiro. Eu fui justificado em Cristo Jesus. Eu sou um filho amado e faço parte da nova aliança. Deus está feliz comigo. Por isso, eu tenho fé para crer e receber o meu milagre hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Calce os pés com o evangelho da paz. Viva em paz. Rejeite a culpa e a condenação. Rejeite o medo através do amor de Deus. E receba graça para viver um dia de vitória. Deixa o seu comentário assim que eu salvar aqui. Escreve uma dessas frases lá no comentário. Salva. Pega o link. Manda nos grupos de WhatsApp. Vai lá. Vem me seguir, clica em seguir, adquire o seu livro, compra um para dar de presente de aniversário para alguém. E até amanhã, em nome de Jesus. Obrigado pelo selo, gente.